Boa noite para quem está aqui ao vivo, bom dia, boa tarde para quem vai assistir o replay. Que delícia estar aqui mais uma vez. Parece que caiu. Boa noite, Elisandra, seja bem-vinda. Me conte, por favor, se você me ouve e me vê bem, para que eu vá ajustando o volume, as imagens. Só me dê um ok, por favor, se você me escuta bem. Muito bem, Lúcia, boa noite. Sejam bem-vindas. Me contem, por favor, tá, gente? Se vocês me ouvem e me veem bem, para que eu vá ajustando aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar nossa leitura, nosso estudo do livro Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Semana passada nós falamos a respeito do primeiro. Ótimo, Elisandra. Obrigada, amor. Obrigada. Semana passada nós falamos sobre o primeiro compromisso. Se você não assistiu, corre no meu IGTV e assiste, que ainda está salvo lá. O primeiro compromisso falar sobre o poder da palavra e quanto esse compromisso de se tornar impecável com a sua palavra pode de verdade transformar a nossa vida. Boa noite, Camila. Oi, lindeza. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre o segundo compromisso. Então, primeiro, seja impecável com a sua palavra. De novo, se você não viu o nosso encontro a respeito do primeiro compromisso, a live tá salva, depois vocês entram no IGTV e assistem, tá bom? Como eu fiz na semana passada, eu vou lendo alguns trechos que eu salvei aqui, que eu grifei da lição, do capítulo O Segundo Compromisso, e a gente vai conversando um pouquinho a respeito, tá bom? Então, vamos lá. Pode vir, amor. O segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Vem dar um oi aqui para todo mundo. Hoje é aniversário do meu irmão, então nós estamos reunidos e eu fugi um pouquinho para vir aqui falar com vocês. Então, vamos lá. Segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Na verdade, os três compromissos seguintes se originam do primeiro. O segundo deles é: não leve nada para o lado pessoal. O que quer que aconteça com você, não tome como pessoal. E a gente vai entender ao longo da nossa leitura aqui, da nossa conversa, o quanto de diferença isso vai fazer no nosso dia a dia. Chateados, magoados, porque a gente leva para o lado pessoal tudo que a gente ouve, ou leva para o lado pessoal a opinião das outras pessoas a nosso respeito. Estou usando muito aqui. Vou mudar de lugar, tá, gente? Então, segura para mim, só, por favor. Então, vamos continuar nossa leitura aqui. Vamos ficar mais perto do Wi-Fi lá. Nada do que os outros fazem é motivado por você. É por causa deles mesmos. Todas as pessoas vivem em seu próprio sonho, em sua própria mente. Estão num mundo completamente diferente daquele no qual vivemos. Quando levamos algo para o lado pessoal, presumimos que os outros sabem o que está em nosso mundo, aquilo que tentamos impor ao mundo deles. Qual que é a importância, então, da gente começar a praticar esse segundo compromisso? E a lição vai dizendo isso para nós. O quanto de situações indelicadas, quanto de chateação, quanto de mágoa a gente cria para nossa vida, para o nosso dia a dia, por conta de levar as coisas para o lado pessoal, por conta de achar que o que o outro falou diz respeito a mim, e tomar aquilo como verdade e se doer, e ficar chateado, ficar magoado. Quando nós entendemos que nada do que o outro faz diz respeito a nós, mas diz respeito aos valores dele, às crenças que ele tem, às informações e memórias que ele traz. E é claro que se a gente está falando do outro, depois nós vamos falar um pouco do quanto as nossas crenças, as nossas informações e memórias também reverberam de alguma forma e nos mostram que também o comportamento do outro, ou aquilo que eu vejo no outro, também diz mais a respeito de mim do que do outro. O que você quer, amor? Carregador? Pode levar. Mesmo quando uma situação parece pessoal, mesmo que os outros o insultem diretamente, não tem nada a ver com você. O que dizem, o que fazem
e as opiniões que emitem estão de acordo com os compromissos que as pessoas possuem em suas mentes. O ponto de vista deles provém de toda a programação que receberam durante a sua domesticação. No livro, o autor chama de domesticação essa nossa jornada de aprendizado com as outras pessoas. Porque muito do que a gente é hoje, ou do que a gente acredita ser hoje, muito das nossas informações, dos nossos hábitos hoje, foram aprendidos ao longo da nossa jornada. Ou porque a gente repetiu coisas que nós vimos na nossa casa, ou porque a mãe, o pai, o cuidador, alguém ensinou algo para nós como verdade, mas era verdade para eles e a gente toma como nossa verdade. E ele chama isso de domesticação. Então, ele nos convida a lembrar que sempre que alguém fala algo a nosso respeito, é o ponto de vista daquela pessoa. Está baseado nos valores, nas crenças, nas informações que aquela pessoa tem. E aquilo não é quem nós somos, não é a verdade sobre nós, mas é a verdade sobre o outro. Quando você quando você aceita o lixo emocional dos outros, esse lixo passa a ser seu. Mas se você ignorar tais comentários, estará imune, mesmo no meio do inferno. Imunidade ao veneno no meio do inferno é a dádiva desse compromisso. O autor desse livro também ele fala muito que céu e inferno são estados da nossa mente, não são locais físicos. E que toda vez que eu me preocupo com a opinião do outro a meu respeito, toda vez que eu não tomo cuidado com as minhas palavras, lembrando que palavras são sementes que eu planto no universo, no solo fértil da minha vida e que de alguma forma vão voltar para mim. E sempre que nós nos permitimos vivenciar essas experiências nesse sentido, nós estamos criando um inferno na nossa vida. Boa noite, Vivi. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Quando você leva os acontecimentos para o lado pessoal, sente-se ofendido e a sua reação é defender as suas crenças e criar conflitos. Você faz uma tempestade num copo d'água porque tem a necessidade de estar certo e tornar todos os outros errados. Quando a gente age assim ainda, né? Às vezes, justamente porque muitos de nós tá nesse processo, assim como eu, de cuidar das crenças, de mudar as informações que a gente veio trazendo a nosso respeito. Boa noite, Adão, seu lindo. Boa noite, querido. Beijo grande no seu coração. Conforme a gente vai caminhando nessa nossa jornada de vida e vai entendendo o quanto aquilo que eu aprendi e que em alguns momentos da minha vida fez sentido para mim, mas agora não faz, e a gente chama isso também de crenças, quando eu entendo que eu preciso de passo a passo nesse processo e mudando essas informações que eu fui recebendo a meu respeito, a respeito do que eu posso, do que eu não posso, de até onde eu sou capaz ou não. Dentro dessas informações, quantos de nós às vezes agem dessa forma de alguém fala alguma coisa pra nós e a gente toma aquilo tanto como verdade, ou aquilo bate tanto de frente naquilo que a gente acredita, nas nossas crenças, que a gente vai retrucando e aquilo vai virando uma discussão, porque eu tenho a necessidade de mostrar que eu tô certa. Não é a verdade do outro que tá certa, sou eu. E aí fica aquela queda de braço com a outra pessoa por nada, porque cada um tem a sua verdade nesse sentido, e a gente não precisa concordar com a opinião do outro, não precisa concordar com aquilo que o outro pensa. E quando a gente tenta rebater e fica discutindo, é inútil, porque cada um está dentro da sua verdade. Você também tenta estar certo, fornecendo suas próprias opiniões. Da mesma forma, o que quer que sinta e faça é apenas uma projeção do seu sonho pessoal, um reflexo dos seus próprios compromissos ou das suas próprias crenças. O que diz, o que faz e as opiniões que emite estão de acordo com os compromissos que você firmou. E esses compromissos nada têm a ver comigo, no sentido do autor, ou com o outro.
E eu vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu comigo essa semana. E olha que eu tô nessa jornada de olhar pra dentro, de não me preocupar com o comportamento ou qual é a opinião do outro, no treino desse compromisso de não levar nada pro lado pessoal. Mas olha como se a gente não estiver atento, alerta, vigilante, como a gente entra nesse jogo. Eu tô fazendo uma mentoria e tem um grupo de WhatsApp das pessoas que estão nessa mentoria. E o nosso mentor, esses dias, no dia do feriado aqui, eu fui passear no shopping e sabe aqueles bebê reborn, que é igualzinho bebê de verdade, gente, é coisa incrível. A gente parou, assim, num stand que tinha esses bebês e tinha um bebezinho lá que era a cara do meu mentor. O cabelinho igual, ruivinho, assim. E eu tirei uma foto daquele bebê e aí eu pus no grupo e falei, gente, descobri o bebê do fulano, olha aqui. E aí uma pessoa... eu entendo porque, mas olha como a gente entra, né? Como a gente entra na história. Uma pessoa respondeu assim, nossa, como que um adulto tem tanto tempo à toa ficar procurando um bebê desse? Nossa, a minha verdade gritou, né, gente? Gritou. E eu pensei, com qual mão que eu dou um tapa na cara dessa criatura? Até eu voltar pro meu centro e entender, cara, o que ela tá falando não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Mas mexeu comigo, entende? Me tirou do meu centro. Eu fiquei ruminando aquilo por alguns minutos. E querendo dar uma resposta bem direta e bem mal criada para ela, para defender a minha verdade. Então, eu quis trazer esse exemplo para mostrar o quanto se a gente não tá vigiando, a gente entra nesse lugar com facilidade de querer defender as nossas ideias, do outro falar alguma coisa de verdade, aquilo mexer com a gente, tirar a gente do centro. Porque naquele minuto, esse comentário da pessoa me tirou do meu centro. E eu queria já debater com a pessoa no grupinho. Entende? Então, que a gente, de verdade, firme esse compromisso conosco de entender que a opinião do outro a nosso respeito é só a opinião do outro a nosso respeito. E tá baseada no momento que ele tá vivendo, nas informações que ele tem, nas crenças que ele traz, nos compromissos, como diz o livro, os compromissos que ele fez ao longo da jornada dele a respeito do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E nunca tem nada a ver, ou nunca diz respeito a nós, diz respeito a ele, ou a pessoa. Aqui o autor tá dizendo um pedacinho aqui que eu acho que é importante a gente ler também. Ele diz assim: você pode me dizer, Miguel, que é o nome do autor, o que você está dizendo me magoa, mas não é o que eu estou dizendo que o está magoando. É que você possui feridas que eu toco com o que eu digo. Você está magoando a si mesmo. Não existe forma de eu levar para o lado pessoal. Não porque eu não acredite ou não confie em você, mas porque eu sei que você enxerga o mundo com olhos diferentes. Os seus olhos. Você cria uma imagem ou um filme na sua mente, e nessa imagem você é o diretor, você é o produtor e você é o protagonista. Todos os outros são coadjuvantes. É o seu filme. E quando a gente entende de verdade isso e escolhe vivenciar isso, escolhe experienciar isso, a vida realmente torna muito mais leve. Vamos ver o que a Vivi diz aqui. Nossa, Carol, passar a fazer isso é uma libertação. É essa a palavra, Vivi. E ele diz isso no texto. Daqui a pouco, acho que até nós vamos ler um pedacinho que ele fala da liberdade que é, da libertação que é. Nós conseguimos enxergar as situações e as cenas que chegam até nós dessa forma, com esse olhar de entender que sempre o que o outro diz respeito às crenças, às informações dele, e não tem nada a ver com quem nós somos de verdade. Isso realmente faz muita diferença. A forma como você vê esse filme é resultado dos compromissos ou das crenças que você firmou com a vida. O seu ponto de vista é estritamente pessoal. Não é a verdade de ninguém, e sim a sua. Então, se você fica bravo comigo, como ele está dizendo na história que ele contou lá anteriormente, da pessoa ficar magoada com ele, se você fica bravo comigo, eu sei que está lidando consigo. E eu sou uma desculpa para você se irritar.
Eu confesso que nessa minha jornada de busca por autoconhecimento, de busca por respostas, de pra que eu tô aqui, por que as coisas acontecem da forma que acontecem, eu ouvi muitas vezes uma frase, e ela demorou pra fazer sentido pra mim, que diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. E aí ela cabe muito nesse compromisso que o livro sugere que nós tenhamos com a gente. Ninguém tem a capacidade de machucar, de irritar, de magoar, de trazer raiva. Ninguém tem a capacidade de fazer nada disso com a gente. Porque a forma como eu vou me sentir a respeito ou a partir de algo que me aconteceu, de algo que alguém fez, sou eu que escolho. Demorou pra fazer sentido isso pra mim. Faz sentido pra vocês? Depois vocês vão me falando aí, por favor. Porque, ok, alguém pode me xingar, pode, que nem a menina falou, que eu tava perdendo tempo. Nossa, quanto tempo à toa eu tinha. Ou seja, ela falou, deu a opinião dela a respeito de uma cena. Eu escolhi ficar com raiva dela, percebe? Eu escolhi me irritar com aquele comentário que ela fez. Porque ela não tem esse poder, ela simplesmente falou o que ela pensa. Agora eu entrei, tomei como verdade o que ela falou, ressoou em mim, e aquilo me tirou do meu centro, e aquilo me trouxe raiva. E eu senti no meu corpo aquela raiva. E quantas vezes a gente se permite entrar nesse lugar? Eu diria que mesmo, né, apesar de tudo que eu venho aprendendo e estudando, a diferença hoje maior é que eu fico menos tempo nesses lugares. E é um treino, viver esse compromisso é um treino diário, que não precisa ser pesado, mas que precisa ser lembrado a todo momento. E foi isso que eu fiz ontem, quando eu percebi o quanto eu tava ficando incomodada com aquilo e querendo responder. Eu pensei: respira, Carolina. Nossa, por que doeu tanto em você? E aí eu fui olhar pra mim. Que parte minha tava concordando com o que ela falou? Que parte minha tava se doendo pelo que ela tava falando? Até eu entender que, ok, é o momento dela. De repente, aquilo ressoou de alguma forma, porque talvez ela não tenha tempo suficiente para fazer as coisas que ela quer, e aí ela achou que eu tenho muito tempo à toa. Independe, eu não preciso também querer entender o que a outra pessoa está sentindo nessas situações, mas eu preciso entender que aquilo não tem nada a ver comigo, que se doeu em mim é porque alguma coisa em mim precisa ser cuidada, precisa ser vista e revista, para entender que parte minha está se incomodando com aquilo. Deixa eu ver o que o Adão está dizendo aqui. Carol, eu totalmente te entendo, mas o mais difícil é tratar com pessoas de diversas culturas. Pra você tá num outro patamar ainda, né, amor? Porque além de serem pessoas, cada uma com as suas vontades, com as suas crenças, ainda tem a crença que é coletiva, né, que é cultural. Eu super te entendo, mas te convido a fazer esse exercício de entender que nada é com você. Que às vezes no trabalho alguém pode destratar a gente, ou destratar você, ou não, naquele momento não gostar do seu atendimento, da forma como você lidou com elas. Mas lembre sempre, amor, não é com você, é com ela. É alguma coisa dentro daquela pessoa que não tá bem, algo que às vezes de forma inconsciente a pessoa nem percebe que tá vivenciando aquilo, mas que de alguma forma tá reverberando no dia a dia dela, e nunca é com a gente, é sempre com a própria pessoa. E a Vivi diz também, eu também concordo, faz muito sentido. Perfeito, gente, é isso, né? Faz sentido de verdade. Então, vamos lá. O que quer que as pessoas façam, sintam, pensem ou digam, não leve para o lado pessoal. Se disserem como você é maravilhoso, não estão dizendo por sua causa. Você sabe que é maravilhoso. E esse é o ponto que eu queria chegar. Além de tudo isso que a gente já conversou anteriormente, o ponto principal para que nós não fiquemos mais irados, irritados, magoados, chateados com qualquer atitude ou comportamento ou palavra do outro é lembrar de verdade quem nós somos. Isso sou eu falando. O livro fala com outras palavras, mas quando a gente lembra o ser divino, que a nossa essência é puro amor, é pura luz, porque nós somos filhos, imagem e semelhança do Criador, a gente para de se preocupar com qualquer opinião, porque nós entramos nesse lugar de saber do nosso valor, de saber o quanto nós somos seres humanos incríveis, maravilhosos, inteligentes, capazes, ilimitados. E quando a gente relembra quem nós somos de verdade, nada tem o poder de nos tirar o chão,
Nada tem o poder de nos incomodar. Nada tem o poder de nos irritar. Ontem, quando eu fiquei irritadinha com a menina, é claro que naquele momento eu me esqueci da minha essência. E eu entrei naquela sintonia da rispidez, eu entrei no compromisso que aquela pessoa tem. E, de novo, eu gosto de compartilhar minhas histórias pra gente ver que nós estamos todos no mesmo barco, nesse mesmo treino de fazer valer a pena cada dia que a gente vive aqui. E que quanto mais nós lembrarmos que nós somos essência divina, quanto mais nós lembrarmos que a opinião do outro a nosso respeito, a forma como o outro nos trata, só tem ligação com quem ele é, ou que ele está, na verdade, naquele momento, porque o outro também é essência divina como nós. Mas quando alguém nos trata de forma grosseira, nos trata de forma indelicada, faz algo que a gente não gosta, a gente não consegue lembrar que o outro também é filho de Deus como nós, né? É difícil nesse momento lembrar que nós somos semelhantes, que nós somos filhos, viemos da mesma fonte, que em mente, em última instância, nós somos todos um, estamos interligados. Mas é esse o convite dessa lição, que a gente lembre quem a gente é de verdade. E quando a gente lembrar de verdade quem a gente é e não quem a gente veio acreditando que era por conta de todos os compromissos, de crenças e informações que a gente foi tomando como verdade ao longo da nossa vida, quando a gente relembrar de verdade, nós vamos viver esses momentos de libertação, como disse a Vivi para nós. A opinião que você faz de si mesmo pode não ser verdadeira. Portanto, não há necessidade de levar para o lado pessoal tudo o que escuta em sua própria mente. Porque a mente também vai falar um monte de baboseira a nosso respeito. Porque você não pode isso, porque para você é difícil, porque você é mulher, então é mais difícil, porque você é homem, então é mais difícil, porque você tá velho demais para isso. Quantas conversas a mente tem com a gente o tempo todo no nosso dia? E que se a gente não está atento e consciente para esse falatório dessa mente, o quanto a gente entra nesse lugar de se diminuir, de achar que as coisas de verdade são difíceis para nós, que realizar os sonhos que a gente quer é quase impossível, porque a mente vai falar muitas vezes isso. Vai ficar tagarelando um monte de inverdades a nosso respeito. Mas por maldade? Claro que não, porque ela também foi condicionada a acreditar em todas essas inverdades a nosso respeito. Então, eu queria fazer um convite pra gente ir além de trazer para o nosso dia a dia a prática desse compromisso, de não levar nada pro lado pessoal, que a gente também tenha como compromisso com cada um de nós estar mais atento às vozes que ficam aqui tagarelando na nossa mente, no nosso ouvido, para que a gente comece a separar o joio do trigo, sabe? O que dessas vozes de verdade é a voz da nossa essência, que é divina, que quer só o nosso bem, que sabe o quanto nós somos incríveis, ou é a voz dessa mente que vai dizer, nossa, você não pode, não, isso é difícil pra você, isso é impossível, nem tenta. Então que a gente esteja mais alerta a essas vozes, para que a gente saiba discernir o que é só tagarelice dessa mente, que não nos ajuda, e o que é de verdade a voz que nos impulsiona, a voz que nos mostra o quanto nós somos incríveis, como seres amados e feitos do amor, nós podemos estender o amor que nós somos. Vamos ver o que mais que a Vivi diz aqui. Nossa, essas conversas da mente é uma autocobrança incrível. E se cobrar é um tiro no pé. É isso, Vivi, é isso. A mente, ela tem sempre a função de querer proteger a gente, mas proteger sempre baseado em crenças, né? Porque ela diz, por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco. Lá um dia, quando eu era pequena, eu tava brincando em algum lugar, eu caí e me machuquei. E aí toda vez que eu quiser fazer algo, passar por um lugar parecido da onde eu caí, a mente vai falar, cuidado ali, que você pode tropeçar, pode cair, pode se machucar. Só que essa voz que ela conta essa história é baseada em algo que já aconteceu. E não é verdade que toda vez que eu fizer a mesma atividade, que eu for brincar, eu for pro mesmo lugar, vai acontecer algo igual. Mas ela acreditou naquilo, ela traz aquela lembrança como verdade, e aí ela fica tagarelando, e é isso. E aí, dentro disso vem toda a cobrança que ela faz. Então, que a gente aprenda a discernir a voz, que quando é a voz de verdade da nossa essência, daquilo que a gente é, e que nos impulsiona a ser cada dia
melhores no sentido de estar cada dia mais perto dessa nossa verdade, dessa nossa essência, ou é a voz que fica só sabotando a gente para nos proteger? Lembrando que sempre essa voz, essa tagarelice aqui é sempre com a intenção de nos proteger. Só que nos protegem de coisas que não precisam acontecer. Nos protegem sempre baseado no passado, em coisas que a gente já vivenciou. Então é um convite que nós estejamos mais atentos e mais conscientes para essa voz, para que a gente só tome como verdade aquilo que fizer sentido de verdade para nós. E não fique acreditando em tudo que essa voz fala. Você tem o direito de acreditar ou não acreditar nessas vozes. E o direito de não levar para o lado pessoal o que elas dizem. Temos a opção de acreditar ou deixar de acreditar nas vozes que escutamos no interior das nossas mentes. Assim como temos uma opção ao decidir no que acreditar ou concordar. Vamos lá, o que o Adão diz aqui. Se eu desse lado para essa voz da mente ou de alguns humanos, eu não teria saído do lugar. É sobre isso, amor. Você é um super exemplo para nós. De alguém que deixou de escutar a voz de quem diz, não, imagina, isso é impossível, esse seu sonho está muito longe. Quanto a sua história de vida seria diferente se você tivesse escolhido ouvir essas vozes, não é? Parabéns, parabéns, é isso mesmo. E a Vivi diz, sabe que é muito mais fácil ouvir a voz ruim do que a boa. Não é, Vivi? É porque eu diria que talvez nós fomos treinados em muitos momentos, fomos condicionados, porque a gente veio aprendendo ao longo de gerações quantas coisas são difíceis, o quanto ganhar dinheiro é difícil, o quanto... Nossa, tem um monte de quantos, né? Um monte de coisas que a gente foi aprendendo. E eu penso que boa parte disso também é porque nós não aprendemos nem na escola, nem em casa, e não por descuido, mas porque eles também não sabiam como ensinar. Nós não aprendemos a estar vigilantes a respeito dessa voz. Porque quando a gente aprende a olhar para ela com esse olhar de... Ela está sempre baseada em passado. Ela está sempre se baseando em experiências que a gente teve anteriormente. Em algo que a gente já ouviu, já viu, já sentiu, já experimentou. E aí ela traz de novo essas informações de forma inconsciente. Inconsciente até o momento que nós escolhemos ouvi-las, mas agora de forma consciente. E aí a gente vira esse jogo. Vira o jogo dessa mente e mostra para ela que nós estamos no comando da nossa vida. Não é ela. Ela pode nos alertar, pode mostrar alguns caminhos, sim. Pode mostrar caminhos onde nós podemos ir, outros que é melhor a gente não ir. Mas nós estamos no comando. Não mais essa tagarelice dela o tempo todo. E a Vivi diz, por isso é importante se policiar e se amar. É isso, Vi. Eu penso que cabe muito bem aí o vigiar e orar, né? Orar e vigiar. E é isso. O orar é estar nessa conexão com o interior, com esse Deus que vive em cada um de nós, com essa nossa essência divina. E vigiar é isso. Vigiar as palavras que a gente fala, como o compromisso anterior, de ser impecável com a sua palavra. Vigiar os pensamentos que a gente tem. Vigiar que tipo de vozes a gente escolhe ouvir. Vigiar que tipo de informação a gente permite que entre no nosso campo, na nossa vida, na nossa mente. É sobre isso. E a Vivi ainda diz, todo o passado, um caminho percorrido, constrói isso. É isso. Tem muita coisa incrível nesse passado. Só que a mente está focada, como a intenção dela é nos proteger, ela está focada no que não deu certo. Porque ela não quer que a gente sofra de novo, que fique triste de novo com algo que a gente já tentou fazer e não deu certo. E aí ela fala, então não faz de novo isso. Melhor você não ir por esse caminho. Você já viu que você já fez uma vez, você viu como você sofreu. Você entrou, entende? Você fez isso de uma outra vez? Você lembra o que aconteceu com você? Você lembra o que o fulano falou pra você? Sempre com a intenção de nos proteger. Mas se a gente tá vigilante, nós ouvimos a voz e dizemos, ok, já entendi o seu recado. Tá, tudo bem, essa é a sua opinião, eu respeito. E bola pra frente. A gente segue fazendo aquilo que a gente acha certo. E aquilo que nos leva para mais perto da vida que a gente merece ter, que nós viemos aqui para ter. Vamos lá, Vivi diz, show, Carol, cada palavra sua é muito especial. Ah, sua linda, gratidão, viu? Gratidão por você escolher estar aqui. Deus te usa com certeza. Amém, nós todos que estamos aqui. Então, pra gente encerrar aqui, não leve nada para o lado pessoal, porque ao fazer isso, você sofre por nada. Os seres humanos são viciados em sofrer de várias formas diferentes e apoiam uns aos outros quando se trata de manter esse vício. Se você tem necessidade de sofrer,
vai encontrar facilmente quem o ajude nessa missão. Da mesma forma, se você está ao lado de pessoas que precisam de sofrimento, algo em você irá levá-lo a produzir essa dor. É como se elas tivessem um cartaz nas suas costas dizendo: por favor, me machuque. Então, pedindo uma justificativa para o próprio sofrimento. O vício de sofrer não passa de um compromisso reafirmado todos os dias. E entrar na frequência ou em ressonância com essa voz, levar as coisas que as outras pessoas fazem conosco para o lado pessoal, é escolher o sofrimento todos os dias. Então, que nós, a partir de já, façamos as escolhas por nos amar, façamos as escolhas por sermos luz em cada lugar que nós estivermos, façamos as escolhas de lembrar do bom uso da nossa palavra, que é o primeiro compromisso, e lembrar desse segundo compromisso de não levar nada para o lado pessoal. Para onde quer que vá, encontrará pessoas mentindo para você. E quando sua consciência aumenta, ou seja, que nós falamos anteriormente, estarmos mais conscientes de tudo o que acontece no nosso entorno, para a gente não entrar mais em sintonia com tudo isso. E quando sua consciência aumenta, você percebe que também mente para si mesmo. Não espere que as pessoas lhe digam a verdade, porque elas também mentem para si mesmas. Você precisa confiar mais em você e escolher acreditar ou não no que alguém lhe diz. Transformar esse segundo compromisso num hábito evitará muitos aborrecimentos em sua vida. Sua raiva, inveja e ciúme irão desaparecer. Até mesmo a tristeza irá dissolver-se quando você aprender a não levar as coisas para o lado pessoal. Habitue-se a agir assim e descobrirá que nada pode conduzi-lo de volta ao inferno. Uma grande quantidade de liberdade, olha lá, Vivi, a liberdade que você disse. Uma grande quantidade de liberdade fica acessível quando você deixa de levar as coisas para o lado pessoal. Veja como esse compromisso é importante. Ele ajuda a quebrar muitos hábitos e rotinas que nos prendem ao sonho do inferno e causam sofrimento desnecessário. Basta praticá-lo para você começar a quebrar dúzias de pequenos outros compromissos e crenças dolorosas. E ele sugere uma coisa aqui, olha que bacana. Escreva esse compromisso num papel e coloque-o na geladeira para lembrar você todo o tempo. Não leve nada para o lado pessoal. Você nunca é responsável pela ação dos outros. Só é responsável por si próprio. Ao compreender verdadeiramente essa realidade, recusando-se a levar as coisas para o lado pessoal, você dificilmente será atingido pelos comentários descuidados ou pelas ações de terceiros. E para finalizar, ele diz: se você mantém esse compromisso, você pode dizer: eu amo você, sem medo de ser ridículo ou rejeitado. Você aprende a pedir o que você precisa. Você pode dizer sim ou dizer não, qualquer que seja a sua escolha, sem culpa ou auto-julgamento. Pode escolher sempre seguir o seu coração. Olha que lindo, gente. Então, bora praticar. Que daqui por diante a gente se comprometa agora com esse novo compromisso de não levar nada para o lado pessoal. Entender que cada um tem as suas dores, suas lutas, seus monstros internos, suas feridas, e que muitas vezes, por não saber lidar com tudo isso, acabam despejando em nós, em cada um de nós, as verdades deles, as dores deles. Então, que cada um de nós siga cuidando das suas emoções, cuidando de si, cuidando dos seus pensamentos, estando mais conscientes das vozes que ficam falando aqui para nós, na nossa cabeça, cuidando e atentando e vigiando as nossas palavras, as nossas emoções, para que de verdade a gente viva essa libertação no nosso dia a dia. Então, um grande beijo do meu coração para o seu, que escolheu estar aqui, seja ao vivo agora ou qualquer momento que você assistir isso, e que você leve para si, para sua vida, esse compromisso de não levar nada para o lado pessoal.
O Adão diz obrigado, Carol, gratidão pelas palavras. Vivi também, sua linda, maravilhosa mensagem. Live construtiva demais para nossa vida. Obrigada, Carol, linda. Gente, gratidão de todo o meu coração. Que nós possamos ir transformando a nossa vida cada dia mais, vivenciando especialmente esses compromissos que esse livro tão incrível traz para nós. Então, na próxima semana, nos vemos aqui novamente para o terceiro compromisso. Beijo do meu coração pro seu.